E aí, gente boa, tudo na paz? Que vocês tenham bons momentos. Hoje o meu desejo do meu coração é compartilhar uma mensagem que vai falar sobre as nossas raízes, as nossas origens e aquilo que a gente traz na nossa bagagem. Quando a gente usa o termo bagagem, a gente remete esse termo à experiência de vida, né? A vivência. Então, um sujeito que tem bagagem quase sempre é tido como um sujeito que é apto para o que se propõe a fazer e faz bem, porque tem bagagem, tem experiência, tem vivência, tem maturidade. A bagagem é sempre abordada sobre esse aspecto, né? O termo bagagem. Porém, eu lendo um livro, inclusive que eu até indico, um livro que chama O Ciclo da Autossabotagem. Esse livro aqui, posso dizer que ele foi um divisor de água assim na minha vida. Ele me trouxe alguns questionamentos, me encorajou a olhar para dentro de mim e para descobrir um outro significado para o termo bagagem, para olhar lá nas minhas raízes, aquilo que eu ainda trago dentro da minha bagagem, que me traumatizou na minha primeira, segunda infância, na adolescência, e que ainda replico como um comportamento padronizado, como um mecanismo de defesa. O livro te põe para pensar, e através desse livro eu fiz um inventário profundo da minha vida, revisitei minhas memórias, lembrei de coisas que eu achei que eu nem tinha mais na minha lembrança, na minha memória. E foi muito bom. E o livro ele traz questionamento. Por que a gente se sabota? Por que a gente sabota as nossas relações, muitas vezes da mesma forma com que nós sofremos traumas no passado? Porque a gente replica os mesmos comportamentos, sabendo que quando a gente sofreu, doeu, machucou. Por que a gente replica? Enfim, ele vai trazer exemplos de filhos que mesmo crescendo num lar devastado pela droga, e isso eu vi muitas vezes na minha vida também. Exemplos assim de amigos, colegas, companheiros, que o pai era dependente químico, usuário de droga, e ele viu como a droga devastou o seu lar, devastou a sua família, violência doméstica, adultério, todo tipo de violência. E mesmo assim, quando essa criança, adolescente, se torna um adulto, ele também entra para o mundo das drogas. Eu conheci pais que usavam drogas junto com seus filhos, já em maioridade. E o livro traz alguns exemplos desse, né? Por que alguém reproduz o mesmo comportamento que o destruiu, que o afligiu, que o traumatizou na sua infância? Lembro do exemplo também de uma mulher que na infância foi abandonada pela sua mãe e desenvolveu um ódio terrível pela sua mãe, a dor do abandono. Mas quando ela adulta e a filha já numa idade semelhante à que ela tinha sido abandonada, ela também estava em vias de se separar e abandonar o seu lar com muita vontade. E ela compartilhando isso porque a pessoa que escreveu esse livro é um psiquiatra. Então ela traz algumas experiências de consultório, né? Imagino que com a autorização dos pacientes. E aí o psicólogo, o livro, ele traz todo um encorajamento para que você olhe para dentro de si, investigue o que está na sua bagagem de vida. Não como essa coisa de experiência, para falar ou fazer algo, mas o que traz na bagagem da sua vida, o que te forjou como ser humano e o que você é no dia de hoje. Um filho, por exemplo, esses dias eu vi um relato de um rapaz, num grupo que eu frequento, que ele falou assim: cara, eu sempre vi meu pai traindo minha mãe, pra mim isso é normal, eu cresci com isso normal, não tinha um valor de que isso era imoral. Meu pai me apresentava pras amantes dele, meu pai me levava no puteiro, e isso pra mim foi normal. Eu vim entender um novo valor
que ia fazer me superar, evoluir aqui dentro desse grupo, com vocês. Eu vim entender que isso me sabotava e me destruía aqui com vocês. Porque ele casado também reproduzia o mesmo comportamento, embora quando criança ele compartilhou que ele também não gostava de ver a mãe dele naquela situação, mas ele fazia isso com a esposa dele no dia de hoje. Por que eu estou falando isso? Ontem, lendo um trecho da Bíblia, dois ou três trechos pelo menos me saltaram com mais relevância, assim, para uma atenção especial em cima desse tema. O primeiro trecho, que vai estar lá no livro de 1 Samuel 10, 22, vai dizer que Saul foi o primeiro rei da história de Israel. Ele foi ungido rei. Eu não vou ter tempo para me aplicar ao contexto de como ele chegou a ser rei, mas o fato é que quando ele foi ser buscado para ser rei, ele é o primeiro rei da história de Israel. O profeta Samuel o ungiu. Essa é uma tradição e um costume em Israel, de que quando vai se levantar um rei, um governante para a nação, ele primeiro seja ungido pelas autoridades religiosas, o sacerdote, o profeta. No caso de Samuel, ele era sacerdote e profeta, e foi juiz também na terra de Israel. E Samuel faz todo aquele ritual, convoca todas as tribos de Israel, um ajuntamento solene, uma formalidade para anunciar, já que a nação havia pedido um rei, como as outras nações. Até então ela era governada por juízes. E a palavra de Deus, a vontade do Deus, a maneira como eles compreendiam, se manifestava através da sorte, através de oráculos que já haviam do legado de Moisés, e da palavra dita também por profetas, que se apresentavam em nome de Deus. Mas até então não tinha um rei, como as outras nações. E a nação pediu um rei para si, e o profeta Samuel trouxe um ajuntamento por meio do arraial de Israel. E ele foi separando, como de costume, por tribos. Ele foi chamando a tribo, a família, e foi diminuindo o círculo de quem seria o escolhido de Deus. Deus, ali na Bíblia, já havia apresentado para Samuel quem seria o novo rei de Israel. E eles tiveram até um encontro dias antes, num evento que envolveu várias situações ali. Mas o fato é que quando Samuel começa a chamar as tribos, e Saul, o primeiro rei da história de Israel, é da tribo de Benjamim, ele chama a tribo de Benjamim. Então ele já exclui outras 11 tribos. As outras 11 tribos ficam de espectadores. Quem será o novo rei de Israel? E o profeta Samuel, falando em nome de Deus, ele diz, e está na família de Quis. Então, as outras famílias da tribo de Benjamim também cruzam o braço e ficam lá de espectadores. Quem será o novo rei de Israel, o nosso novo rei? E da família de Quis, ele chama Saul, que na boca dele mesmo era o menor da casa dele. Essa é uma característica assim que a gente vai ver em vários personagens na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que Deus não chama o melhor, o mais preparado, o mais capaz, o mais forte, o que tem aparência melhor. Ele chama quase sempre o menor, o mais frágil, para que a glória seja dele e não do homem, para que os homens não digam, esse homem é bom e trouxe um bom tempo para nós porque ele é maravilhoso, formoso, tudo de bom, forte, corajoso. Não. Ele chama o fraco exatamente para dizer que ele é que capacita o fraco. Esse é um atributo, uma característica forte do Deus de Israel na narrativa do Antigo Testamento. E por que eu estou dizendo isso? E tentando linkar isso com o livro que eu li sobre autossabotagem. Quando ele chama Saul, verbalmente, as pessoas da tribo de Benjamim, pelo menos, conheciam Saul. E eles começam a procurar Saul no meio do arraial. Ninguém enxerga Saul. Ninguém vê Saul. Onde está Saul? E aí Samuel ele questiona Deus, onde está Saul? E Deus, porque Saul não foi achado no meio deles. E Deus responde para Samuel que Saul estava escondido no meio da bagagem. Eu não vou ter tempo para abordar isso, mas Saul também tinha alguns traumas que ficam claros ali na sua codependência com o seu pai. Talvez a necessidade de aprovação de autoridade, o medo que aquela criança desenvolveu debaixo da liderança do seu pai,
trouxe para ele um temor muito grande, porque dias antes o profeta Samuel já tinha dito para ele que ele seria o próximo rei de Israel. Ao mesmo tempo que ele ficou maravilhado, ele era um adolescente para adulto, um adulto novo. E ele ficou bastante atemorizado. Como que eu vou governar uma nação de tantos feitos? A nossa literatura diz que de tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas que já aconteceu no meio desse povo, e ele olhava para ele, um homem simples, pequeno, de uma família pequena e de uma tribo pequena perto das outras 11 tribos. Existiam tribos mais importantes, tribos mais fortes. Deus escolheu alguém que não tinha muitos atributos assim para bater no peito e dizer, vou fazer acontecer. Então ele teve que primeiro enfrentar os complexos dele. E esse termo bagagem ali me saltou os olhos e me remeteu a esse livro. É o profundo inventário que eu fiz de mim mesmo. Aos questionamentos, por que a gente se sabota, por que a gente replica os comportamentos que machucaram a gente. Mesmo assim a gente fica replicando e sabotando nossas relações e nos colocando em situações de sofrimento, de angústia, em ciclos de autodestruição. Quando está melhorando, a gente de novo cria o mesmo mecanismo de defesa. Parece que dentro do mesmo mecanismo de defesa, de um padrão de comportamento, a gente sabota aquela relação, aquele momento, para voltar a viver a mesma dor que machucou e traumatizou a gente. E aí Deus responde para ele, olha, Saul está no meio da bagagem, a bagagem, porque as tribos se reuniram, então elas se reuniram num local comum, num local exclusivo, né? Cada tribo está numa região de Israel. Quando se convoca um ajuntamento solene para um arraial, cada um traz sua bagagem. Imagina, eles vão montando suas tendas, aquela multidão de pessoas, e num local específico fica a bagagem de cada um. Saul ficou com medo da coroa. Ficou com medo de se expor publicamente. Mas quem sou eu? Saul era absolutamente complexado, tinha um complexo de inferioridade muito grande. E isso estava na bagagem dele, a bagagem emocional dele. Mas ele se escondeu numa bagagem física mesmo, e por isso que isso me saltou os olhos. Isso está em 1 Samuel 10, 22. Eu vou dando algumas referências, quem quiser ir acompanhando pelas referências, talvez o estudo. É importante também, é interessante também, vai ser mais edificante, eu acredito. E Saul estava escondido entre a bagagem. Eu falei, caramba, Saul estava escondido entre a bagagem. Qual que é a bagagem de vida de Saul que fez que apesar de um chamamento de Deus através da boca do profeta, impedisse que ele se enchesse de coragem e assumisse aquilo que Deus disse que separou para ele? Ainda assim, ele se escondeu no meio da bagagem. E eu fico rememorando na minha vida como muitas vezes isso foi verdade. Deus me chamou para momentos de exaltação. A gente sabe ser derrotado, mas não sabe vencer, não sabe ser honrado. A gente sabe, às vezes, até ser humilhado, mas não sabe ser honrado. Quando chega o período de honra, de sucesso, de virtude, a gente se sabota, porque a gente duvida da nossa capacidade. Isso está dentro da nossa bagagem, a gente fica escondido dentro da nossa bagagem. Saul teve que sair da bagagem, do meio da bagagem, para ser ungido rei e aclamado rei publicamente e ser honrado publicamente como um rei. Essa mensagem ela vai ter tons espirituais, terapêuticos e embasado nesse livro desse psiquiatra, dentro dos temas que ele abordou ali sobre autossabotagem. Mas não fala de religião, tá, gente? Não vou falar aqui, embora eu vou falar como eu estou usando um texto bíblico, então nós vamos usar elementos da religião judaica, talvez do cristianismo, mas elementos, não para impor nenhum tipo de visão religiosa, mas uma espiritualidade que transcende quando a gente sai do meio da nossa bagagem. E aí eu trago o mesmo questionamento. Por que a gente repete comportamentos que destruíram a gente? Êxodo capítulo 20, no versículo 5 e 6, Deus vai dizer assim, ou melhor, Moisés vai dizer dentro da sua compreensão de Deus da época, ele foi o grande legislador da nação de Israel, e ele vai dizer assim, que Deus é um Deus que visita a maldade dos pais nos filhos, ou a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração, segundo aqueles que o aborrecem. Mas ele também é um Deus que faz misericórdia até 1000 gerações
segundo aqueles que o amam. Note, a relação é de quem ama e quem aborrece a Deus. E ele vai dizer, através de Moisés, que este Deus, este poder superior da compreensão de Moisés, ele é um Deus que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Os mais ortodoxos, os mais emocionais, os mais religiosos vão chamar isso de maldição hereditária. Aquilo que nós herdamos dentro da nossa ancestralidade. E eu já ouvi até algumas sentenças bem fatalistas com relação a isso. Ah, você foi condenado a morrer assim porque o seu pai pecou e você vai pecar igual e você vai ser condenado. Mas não é disso que se trata o texto. A misericórdia de Deus aqui está em mais relevância do que a punição e o caráter severo dele, vamos dizer assim. Porque a religião gosta muito de abordar o caráter severo apenas de Deus. Mas o caráter misericordioso, amoroso, bondoso, inclusivo de Deus, esse se dá pouca relevância, mas Moisés deu mais. Porque quando ele diz que Deus visita até a 3ª e a 4ª geração a maldade, ele tá dizendo da finitude de Deus. Ele está dizendo da finitude de Deus e do seu castigo. É o castigo de Deus segundo a maldade do homem até a 3ª e a 4ª geração. Por quê? O máximo que um homem consegue ver da sua linhagem é a 4ª geração. Você pode talvez aí trazer na mente aí alguém que conhece o seu bisneto. Essa é a 3ª geração. Então ele viu a 3ª geração. Alguém muito bem-aventurado vai conhecer o seu tataraneto. Então até a 3ª e a 4ª geração remete o quê? A finitude do homem. Quer dizer o que o salmista disse no Salmo 30. Ele vai dizer assim: a ira de Deus dura só um momento, mas no seu favor, na sua graça é que consiste a vida. Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A religião não consegue contemplar o amanhecer da graça, do favor, daquilo que nós não merecemos, mas conquistamos numa relação honesta com o nosso poder superior. E eu vou dizer o nosso poder superior porque eu sei que eu não falo somente às pessoas que professam a mesma fé que eu em Cristo Jesus. Mas, graças a Deus, e me orgulho disso, eu falo a pessoas de religiões africanas, pessoas da religião do Islã. Então, cada um tem uma compreensão do seu Deus. E a relação honesta que você faz com o seu poder superior, com o Deus da sua compreensão, é que faz você sair de trás das suas bagagens e daquilo que te traumatizou. Sair de trás da bagagem, do meio da bagagem, para assumir sua espiritualidade, sua identidade, e exercer e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer no meio da tua família, no meio da tua vizinhança, do teu bairro, da tua cidade, é uma coisa que só é possível quando a gente sai do meio da nossa bagagem. Para isso a gente precisa primeiro identificar a nossa bagagem, revisitar nosso passado. Esse não é um ato fácil. É um ato que requer muita coragem, requer a ajuda do Deus da nossa compreensão. Não dá para entrar nessa caverna sozinho, senão a gente morre de medo, de terror, de depressão, de tristeza. Mas numa oração honesta, pedindo para que Ele segure nossa mão, a gente entra lá e Ele vem trazendo memórias que vão machucar, memórias que vão trazer algum desconforto, alguma dor, mas que ao mesmo tempo vão trazer também a vontade de perdão, a vontade de amor, ou pelo menos um encorajamento para isso. Identifiquei coisas que eu nem imaginei. E olha que eu até acho que eu já fiz algumas coisas em nome de Deus, algumas coisas virtuosas no meu passado. E achava que eu já tinha superado várias áreas da minha vida. Mas ao entrar em contato com a minha bagagem, eu vi como eu me escondi da minha realidade em muitas vezes que Deus me chamou para fazer. E eu disse, outro vai fazer, porque outro é mais capaz. Porque outro tem a palavra, mas ele tinha me dado a palavra. Era uma convicção muito forte que aquilo era uma voz de Deus dentro de mim. Mas eu me calava para que outro falasse. E até o meu sentimento mais aparente, mais superficial, era de uma humildade.
Que outro tenha glória, não eu. Que outro apareça, não eu. Que outro fale, não eu. Que outro receba o prêmio, não eu. E eu não vou falar aqui de um evangelho triunfalista, que Deus só está no triunfo e não no fracasso. Não, eu vou falar dos estágios. Porque ele está tanto na severidade quanto na bondade. Ele está tanto no castigo quanto depois no favor e na redenção do que se perdeu. Na redenção do que se perdeu. Voltando ao contexto, ao conceito de terceira e quarta geração, ele fala isso porque ele apresenta que o castigo dele dura só um momento, é finito. Vai durar até a terceira e a quarta geração. Um filho vai reproduzir até o mesmo comportamento ruim, canceroso, doentio do pai. Essa é uma visitação do poder superior, mas chega um momento, e a própria ciência vai dizer que na nossa árvore genealógica, por exemplo, eu sou um dependente químico em recuperação hoje, mas que luto com esse espinho na carne ciclicamente na minha vida, vou enxergar na minha árvore genealógica que a minha avó, por parte de mãe, era alcoolista. Então a ciência, se eu for me consultar com um psiquiatra, ele vai me pedir meus exames de sangue, ele vai identificar que dentro da minha árvore genealógica eu herdei um gene da dependência química, da compulsão, que me faz um dependente compulsivo de substâncias, sejam depressivas ou estimulantes ou perturbadoras. Então, tanto no conceito espiritual quanto no conceito científico, a gente herda alguns pontos dentro da nossa árvore genealógica, mas isso é finito. E isso tem como ser estancado. No conceito espiritual, estancar a maldição na tua geração, não repassar ele para a próxima. Isso vai demandar tempo, esforço, coragem, vai doer. Mas o corajoso e a corajosa que conseguir entrar dentro da sua caverna, identificar a sua própria bagagem, vai ter a possibilidade de, com o auxílio da sua ancestralidade, para os que acreditam que depois que desencarnam, nossos ancestrais estão nos apoiando numa grande rede de apoio, numa grande rede de proteção, torcendo e mandando boa virtude para que a gente supere aquilo que eles não conseguiram superar no corpo. Eu já senti essa força da minha avó materna, dizendo: aquilo que eu não consegui fazer no corpo, você vai conseguir, meu filho, estou contigo. Quando Moisés vai falar assim, eu sou um Deus que faço misericórdia até 1000 gerações, é porque ele vai falar dos impossíveis de Deus. Porque o que é impossível ao homem é possível para Deus. É o que Jesus fala, né? Em Lucas, no livro de Lucas, quando os discípulos perguntam para ele: mano, o seu discurso é muito forte, quem vai poder se salvar assim? Ele vai falar: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aí mais 2 textos me saltam à mente e novamente reforçando a pergunta. Replicar o que sofremos muitas vezes é um mecanismo de defesa, na busca de controle e da vingança do trauma. Em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 7, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7, a gente vai ver quando Davi peca. Davi é o segundo rei da história de Israel. E eu quis usar Davi de modelo, não Saul, embora eu pudesse usar Saul também, mas porque a história de Davi é muito mais bem detalhada na Bíblia do que a de Saul. Saul são alguns poucos capítulos, dá até para você identificar alguma coisa de trauma e tal, de complexo, mas a de Davi é muito bem detalhada. O livro de 1º, 2 Samuel, 1 Reis, as Crônicas, todos esses livros vão falar do rei Davi. Ele é considerado o maior rei da história de Israel. E ele comete um pecado grave. Ele comete um pecado grave de adultério e de homicídio contra um dos seus soldados de linha de frente. No ano que os reis costumavam ir para a guerra, ele não vai para a guerra, fica no palácio contemplando em sua vaidade todos os seus números, a sua beleza, tudo que ele conquistou, como ele foi um rei marcante para a história de Israel, e foi mesmo. Mas em não estar na guerra e estar ali no palácio,
ele abaixa a guarda e cede a uma tentação, porque ele vê com seus olhos uma mulher chamada Batseba, que já era casada com Urias, um dos seus soldados, e ele cobiça essa mulher, ele deseja essa mulher, ele chama essa mulher para o seu palácio e ele a possui com o consentimento dela, não é um estupro, ela também deseja o rei Davi. Eles têm uma relação sexual que, segundo a lei de Israel, ela deve ser punida, inclusive com a morte em alguns casos, principalmente se tivesse sido estupro, apedrejamento, linchamento. E eles têm essa relação fora do casamento. Alguns dias depois, o soldado dele está em guerra, eles estão numa campanha militar fora de Israel, e a Batseba manda um mensageiro e diz: eu tô grávida. Ele se desespera, ele chama o Urias de volta para o Urias ficar com a mulher, para pelo menos maquiar, falar, quando começar a crescer a barriga, ele vai lembrar que ele deitou com a mulher e tal. Então ele chama só o Urias da batalha. Só que o Urias é um soldado muito leal, ele não se sente digno de desfrutar do gozo do seu lar, enquanto seus amigos, companheiros, estão em batalha. E ele não cede a proposta do rei, e o rei não tem outra alternativa senão dizer para o seu comandante de guarda, o seu general de guerra, que o colocasse na principal frente de batalha para que ele morresse. E assim acontece, o Urias morre, então Davi é culpado duplamente agora do homicídio de um dos seus soldados e do adultério, porque ele concebeu com a mulher de um irmão, enquanto ele ainda era vivo. Depois que Urias morre, ele até espera passar o período do luto, chama Batseba para ser a sua esposa, e ele vai viver falsamente, mascaradamente, como alguém que não errou. Ele vai viver dias, semanas, talvez meses assim, até que Deus incomoda um profeta chamado Natan, que chega para ele. E aqui está um conceito da psicologia muito forte, que é a nossa capacidade de enxergar no outro o erro, de repudiar no outro um erro que a gente detesta em nós, uma falha de caráter, uma falha de conduta. E aí entre os moralismos religiosos, os julgamentos morais que os religiosos costumam fazer, aquilo que eles mais condenam na sociedade, de imoralidade, na natureza humana, é aquilo que está impregnado neles e que eles mais detestam. É aquilo que provavelmente e muitas vezes eles fazem no oculto, no bastidor, mas que em público eles condenam. E o Davi estava levando essa vida falsa com Deus, embora ele foi um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, por atributos e por aspectos que a gente vai abordar até daqui a pouco, de como Davi saiu do meio da sua bagagem, e o seu filho Absalão não conseguiu sair. Eu vou usar essas duas figuras, e ele vai dizer, o profeta Natan, quando chega para Davi, ele vai dizer assim: meu rei, o Davi tinha o cargo de juiz, o rei julgava a nação aquela época, e foi assim por muito tempo. Então o rei tinha determinado dia que os que tinham causas mais graves, que não fossem conseguidas resolver nas suas tribos, com as suas lideranças, eles traziam a sua causa ao rei e o rei julgava a sua causa. Então eles faziam aquela fila fora do palácio, entrando um por um, apresentando sua causa, e o rei dava o veredito. E o Natan veio trazer uma causa para ele, uma causa fictícia. Ele quis usar por esse elemento da psicologia, de que a gente tem muito mais facilidade de enxergar o erro do outro do que o nosso próprio erro. Ele quis pôr um espelho diante de Davi, para trazer Davi para a consciência e para a lucidez de novo, que aquilo que ele estava fazendo era insanidade. E era, de certa forma, se esconder no meio de uma bagagem que Davi carregava também, e eu já vou abordar, sobre essa coisa do adultério. Ele chegou diante de Davi e ele falou assim: meu rei, eu trago uma causa para o senhor julgar. Ele falou: pode dizer. Ele falou: haviam dois homens, eles eram vizinhos, um era muito rico, o outro era muito pobre. Um tinha muitas cabeças de gado, ovelhas aos milhares, e bois e jumentos, tinha uma propriedade muito grande, e o outro era muito pobre. Ele tinha somente uma cordeirinha, que ele cuidava como se fosse sua própria filha, chegava a dormir com ele. E num dia o vizinho rico recebeu convidados, e ele na sua ambição, na sua vaidade, no seu apego ao material, ele não quis sacrificar nenhum dos seus animais. Ele foi e pegou a única cordeirinha daquele vizinho pobre que não tinha mais nada além daquela cordeirinha. Sacrificou aquela cordeirinha e fez um banquete para os seus convidados, comeram, se alegraram e foram embora.
E aquele homem está muito mal, ele está chorando, tá triste. O rei diz que a cólera tomou conta do rei Davi. Ele tinha um senso de justiça muito forte para com os outros em público, mas ele não tinha o mesmo rigor, pelo menos até então, depois ele vai até desenvolver isso, mas ele não tinha o mesmo rigor com as questões dele. Ele vai aprender a olhar para si e Deus vai ensinar isso para ele. Ele se enche de furor, de ira, de mácula, de cólera, e ele fala: tal homem é digno de morte, deve ser punido assim. Porque ele, tendo posse, foi e tomou o pouco que o irmão tinha. E aí o Natan se enche de autoridade, coloca o dedão na cara do Davi e fala: pois esse homem é você. Porque não sendo pouco aos teus olhos, tudo que Deus fez por você, te tirou de trás das malhadas, falou de você até para gerações futuras, porque para quem não sabe, o Cristo Jesus vem da linhagem de Davi. E ele é tido na nova aliança para os cristãos como o sumo sacerdote, aquele que fez um sacrifício único, que não há nem mais necessidade de sacrifícios repetidos, como dízimos, ofertas, sacrifício de animal, ou frequência no templo, ou o que quer que seja, ou jejuns, ou que nada mais te torna prazível diante de Deus, ou aplaca a ira de um Deus que você concebeu na severidade, na punição. Para muitas gerações depois de Davi, ó aquele Deus que faz misericórdia até 1000 gerações segundo aqueles que o amam. E Davi amava Deus, porque quando ele se acha em pecado, ele não faz uso dos elementos da religião e da estrutura religiosa para buscar a aceitação de Deus. Ele se vale somente da sua honestidade, do seu coração quebrantado e da sua relação com Deus. Isso pode se dar no quarto, no isolamento, inclusive Jesus falou que era assim mesmo que se dava. No seu quarto é que a sua oração é ouvida, não é no templo. O templo ele tem também as suas virtudes, a frequência ao templo, o valor da comunidade, estar irmanado, tudo isso é importante para melhorar a nossa performance, para a gente se encorajar uns aos outros a melhorar e a evoluir. Mas os ajuntamentos eles têm se tornado uma coisa tão moralista, tão excludente, quase a grosso modo, assim, via de regra, que ele tem se tornado mais destrutivo do que construtivo. Construtivo mesmo e de evolução espiritual é a tua relação no teu íntimo com o teu poder superior, com o Deus da tua compreensão. E Davi ele vai se dar conta disso. Quando Natan põe o dedo na cara dele e fala: ó, esse homem é você, porque você tomou a cordeirinha simbolizava a Batseba que ele desejou, e o homem que ele prejudicou é o homem que ele matou para possuir a mulher do irmão. Ficou bem clara, né? A alegoria, a metáfora que o profeta trouxe. E aqui traz-se um elemento de que, como foi muito mais fácil para o Davi identificar o erro que ele cometeu no outro do que nele mesmo, do que já ter esse senso. Isso é uma coisa da natureza humana. Isso é uma coisa da natureza humana, que religiosos não conseguem desenvolver. Eles ficam atrás dessa máscara de perfeição e de santidade, julgando o mundo, porque quando eles entram dentro do quarto, da sala deles, eles veem que eles estão cheios ou ainda mais, de mais paixões do que as que eles condenam no mundo. Está tudo na natureza deles. Nenhum jejum, nenhuma oração arrancou deles o desejo de adultério, de relação sexual, de maus hábitos, de nada do que eles condenam no mundo, nada disso eles estão isentos. Está tudo dentro da natureza deles. E muitos deles cedem a isso, inclusive no secreto, mas no público repudiam. Estou falando das coisas que eu vi, não das coisas que eu ouvi. Falando da minha experiência pessoal. Eu mesmo também já me peguei em comportamentos religiosos e mascarados, dos quais eu tive que identificar a origem e a raiz. E por isso o tema dessa palavra e dessa mensagem que eu trago é curando as raízes. Por que identificar uma raiz amarga, uma raiz doente é tão importante para sair do meio da bagagem? Se as primícias forem santas, o resto também é santo. Mas se a raiz do negócio é doente, todo mais será doente. Curar as raízes é muito importante. E não é uma coisa fácil, entrar lá nas raízes e ver o que te machucou, o que te feriu. Mas é estancar a sangria. É a partir de agora assumir a autonomia de dizer: eu não preciso mais ficar replicando o comportamento. Me machucou, doeu, mas eu enfrentei e está cicatrizando. E vai cicatrizar e vai ser só uma marca para eu me lembrar aquilo que me fez a pessoa que eu sou hoje. Para ter mais empatia com a dor do outro. Porque isso é o processo de evolução espiritual.
É quando eu alcanço a cura e permito e possibilito que outros alcancem também. Eu sou um canal para isso, porque eu mesmo fui curado através de um processo doloroso. Agora, para os religiosos, Jesus falou assim: nem vocês entram no reino de Deus e vocês também não deixam ninguém entrar, porque vocês põem cargas tão pesadas, cargas morais, legalistas tão pesadas sobre o povo, que fica impossível entrar. E nem vocês entram também. E Davi, ele vai dizer no Salmo 51, e aqui está um atributo da bagagem de Davi, ele vai dizer assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Vão haver estudiosos da palavra que vão levantar teses. Existem várias linhas de interpretação, mas uma das linhas de interpretação é que Davi era um filho bastardo. É que ele era um filho de uma prostituta. Ele era um filho de fora do casamento. Isso dá algumas nuances de que isso pode ser verídico, porque quando Davi vai ser ungido rei, quando Deus repudia Saul por vários aspectos que não dá para eu abordar aqui, e ele fala: eu vou buscar um homem agora segundo o meu coração. Davi tem 16 ou 17 anos, não lembro. E para Samuel também Deus mostra qual que é a família. Agora é a tribo de Judá, agora é a família de Jessé, o pai de Davi, e é dessa linhagem que veio o Cristo Jesus depois. Quando ele chega na casa de Jessé, ele fala assim: traz seus filhos, porque Deus me mandou ungir um novo rei de Israel da tua família. Ele apresenta todos os seus filhos, menos Davi. Essa é uma característica fundamental dentro da Bíblia. O bastardo, ele não tinha direito à herança dentro da sua tribo. Tem a história de um Jefté. Jefté, ele é filho de uma prostituta, ele é um bastardo, ele foi um dos juízes de Israel, e diz que quando os irmãos, quando ele foi concebido, ele é filho de uma prostituta, ele era valente, homem de guerra e tal, depois ele até livra Israel, mas os irmãos dele mandam ele para o exílio, porque eles não querem que depois que os pais morram, ele herde com eles, porque ele é um bastardo, ele é um filho de uma prostituta, ele não é um filho legítimo de Israel. Então esse é um ponto chave da lei mosaica, da lei dos judeus, de que um bastardo não poderia herdar junto com os filhos legítimos, nada do que fosse daquela família. E pelo fato de Davi não ser chamado para a mesa, onde se ungiria um novo rei de Israel, já é um sinal de que ele não era tão querido dentro da família dele, que ele poderia ser um bastardo mesmo. Da nossa família, os reis podem ser ungidos, são esses. Até que Samuel fala: olha, Deus não vê como vê o homem, vocês veem o exterior, Deus vê o coração. A pessoa que Deus quer ungir rei não está aqui. Você tem mais algum filho? Ele fala: eu até tenho, tá lá cuidando das ovelhas e tal, é Davi, mas acho que não é ele, sei lá. E Samuel falou: então ninguém vai comer enquanto ele não chegar aqui. Quando Davi entra, Deus fala no coração do Samuel: esse é o homem que eu escolhi. E Davi já tinha grandes feitos, ele já tinha vencido o urso, o leão, para defender o seu rebanho. Posteriormente ele vai vencer, ainda não o rei, ele vai vencer o gigante Golias. Essa é a história mais emblemática, mais conhecida dele, dos filisteus, e ele ganha proeminência nisso. Mas no Salmo 51 ele vai dizer assim: Deus, encobre o teu rosto da minha transgressão. Esse salmo provavelmente foi escrito, o salmo de Davi, quando ele tomou consciência desse pecado. Olha o Davi investigando a bagagem dele. O Davi, ele podia se valer apenas da sua religião. Ele podia dizer assim: na minha religião, para se perdoar esse pecado, eu preciso passar por um período de isolamento, fazer uma oferta para Deus, de um boi, de um cordeiro. Eu tenho posses, eu posso fazer isso do melhor dessa terra, chamar sacerdotes para o meu lado, e tá perdoado, a lei só exige isso de você. Mas olha só, no Salmo 51, quantos elementos importantes tem de Davi numa superação pessoal, de evolução espiritual, de relação com o seu poder superior, que transcende a religião. Ele não fala de sacrifício. Aliás, o que ele fala de sacrifício religioso é condenando. Ele vai dizer assim: Deus, encobre o teu rosto da minha transgressão e não me impute o meu pecado. Porque em pecado me concebeu a minha mãe. Eu vou falar trechos do Salmo 51, ele é um pouco extenso, eu vou falar alguns trechos dele. Em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui já dá a entender que a mãe dele, e não existe citação nenhuma da mãe de Davi na Bíblia. Esse é mais um atributo de que provavelmente ela era uma prostituta, ou que ela foi uma relação fora do casamento oficial de Jessé.
Ele diz assim: eu sei que eu fui concebido em pecado, ou seja, numa relação extraconjugal, numa relação fora da relação oficial. Eu sei que eu sou um bastardo. E eu repliquei esse comportamento agora na vida do meu semelhante, comigo mesmo, me sabotei. Aquilo que me machucou, eu também repliquei machucando o outro. Meu pai nunca assumiu minha mãe na sua traição, mas eu vou assumir aquela que eu adulterei. Aqui está talvez uma vontade de assumir o controle daquilo que o traumatizou, de se vingar do trauma, sabe? Meu pai foi um filho da mãe com a minha mãe, mas eu não vou ser um filho da mãe, embora eu cometi o mesmo erro. Meu pai adulterou e eu também adulterei. Olha Davi replicando o comportamamo do pai. Olha a maldade do pai no filho sendo visitada até a terceira e a quarta geração, porque a próxima geração de Davi também vai pecar assim. Mas Davi vai dizer assim: Senhor, não me repulse da tua presença e não retires de mim o teu espírito. O conceito de Espírito Santo no Antigo Testamento não existia, tá, gente? Davi é que traz esse conceito aqui para a sua oração. Espírito Santo é uma dádiva que Cristo prometeu depois que ele desencarnou, morreu e voltou para o seu céu de glória. E ele disse que enviaria o Consolador, um Espírito que seria o nosso tutor, o nosso ministro, que nos ajudaria na nossa evolução espiritual. O nosso tutor agora não seria a religião, não seria a lei, seria a relação com o Espírito, revelando a obra redentora de Cristo. Mas isso não existe na Antiga Aliança. Quem vai trazer esse conceito é Davi. Davi vai trazer esse conceito nesse Salmo 51, relembrando que ele também foi concebido em pecado e que agora ele estava pecando igualzinho o pai dele pecou. E ele vai dizer assim: não retires de mim o teu espírito. Suscita em mim, ressuscita em mim a alegria da tua salvação. O conceito de salvação também era muito pobre na Antiga Aliança. Isso foi se melhorar na Nova Aliança. E os religiosos aplicam isso ao mérito, à performance. Mas na linguagem bíblica e na revelação do Espírito Santo, isso tem a ver somente com a bondade de Deus, não com a performance do homem. Não é por obras, para que ninguém se gabe, é pela misericórdia, é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. Mesmo em meio ao pecado, o Davi se sente salvo. Ele fala: Senhor, renova em mim a alegria da salvação. E então eu vou ensinar o teu caminho aos que caíram, aos que pecaram, aos que transgrediram. Olha a empatia brotando quando ele começa a rememorar a sua bagagem. Ele está saindo do meio da sua bagagem e ele está criando empatia com a dor do próximo. Ele vai falar: se o Senhor renovar em mim a alegria da salvação, a certeza de que eu sou salvo independente das minhas boas ou más obras, Senhor, eu sei que eu vou ensinar o teu caminho aos que erram também. É muito louco isso, porque ele ainda vai concluir esse salmo dizendo: se o Senhor se alegrasse, se tivesse prazer em sacrifícios, nessa coisa toda do estereótipo religioso, eu te daria, porque como rei eu tenho como te oferecer tudo isso. Mas eu sei que não é nada disso que o teu coração deseja. O teu coração se alegra tão somente com... o teu ser se alegra tão somente quando o homem tem um coração quebrantado, tem um coração contrito, coração quebrantado que não falseia suas fraquezas. É isso que o Senhor se alegra. O Senhor se alegra, na verdade, no íntimo. Ele vai falar isso no Salmo 51. A verdade dos religiosos é todo um estereótipo exterior, e por isso Jesus os chamou de sepulcros caiados. São bonitinhos por fora até, cheios de boa aparência, mas não passa de uma falsa devoção. No interior estão cheios de podridão, de ganância, de ambição, de vaidade, de soberba, cheios de tapinha nas costas e de apunhaladas nas outras. E Jesus vai condenar isso na figura dos religiosos do seu tempo. Davi está encontrando a cura, mas o Natan, aquele profeta que usou aquela estratégia psicológica para trazer Davi para a sanidade de novo, ele trouxe algumas sentenças de Deus para Davi. Ele disse assim: a espada não vai sair mais da sua casa, eu vou levantar um mal do meio da sua família com você. Aquilo que você fez em secreto eu vou revelar em público a todos os olhos de Israel. O seu filho vai possuir as suas mulheres em público. E eu vou matar esse filho que é fruto desse adultério vai ser morto. Então foram 3 sentenças. O filho realmente do adultério morreu, Davi se entristeceu muito por ele.
A espada que ele ia levantar do meio da casa de Davi era do seu próprio filho Absalão, que veio a ser um usurpador do seu reino, que provocou uma grande rebelião em Israel e destronou seu pai. Seu pai se recusou a lutar contra ele, embora ele tinha mais homens. Se ele se levantasse em guerra contra Absalão, ele o venceria, mas ele se recusou a lutar contra seu próprio filho. Ele entendeu que a visitação da iniquidade, do castigo de Deus, da severidade de Deus, ela estava acontecendo da geração passada para dele, para a próxima, até a terceira e quarta geração, mas ele não deixou de confiar que a misericórdia de Deus pudesse ser feita até 1000 gerações, e foi feita, porque da linhagem dele, muitas gerações depois, veio Cristo, o Redentor da humanidade, para todo aquele que assim crê. Muito louco isso, né? Muito louco isso, né? Aí, e o Salomão, quando ele toma o palácio ali do pai, e o pai sai pela porta dos fundos, humilhado e derrotado, Salomão não, Absalão. O Absalão, ele possui as mulheres do pai em público, então isso o Davi sabe que a maldade dele está sendo visitada por Deus, porque Deus não passa pano. O caráter dele é perdoador, é redentor, é amoroso, ele vai te salvar. Mas o processo pelo qual você se corrompeu, ele vai ser visitado. Isso dói. Mas não dói para te condenar, para te matar. Dói para cicatrizar, para te fazer evoluir, para te trazer empatia pela dor do próximo, para fazer de você agora um canal dentro daquilo que te machucou, daquilo que te fez sofrer, para fazer você agora um canal de cura para outros que ainda sofrem essa mesma dor. Esse é o propósito de Deus e o propósito existencial do ser humano, porque Deus não tem prazer em que ninguém se perca. Esse discurso religioso é caduco, é completamente caduco a mensagem de Cristo. E aqui a de Davi é totalmente oposta dos religiosos. A mensagem de Deus, o desejo dele é que a gente se salve. E ele faz isso, não por nosso mérito, mas pela graça, ou seja, favor imerecido, favor que não merecemos. O filho morre, o outro filho mais velho toma o reino dele, toma as mulheres dele diante dele. E por que Absalão faz isso? Agora eu quero falar um pouco sobre Absalão. Porque Absalão, a gente já viu que Davi visitou a sua bagagem. E ele vai sair aceitando que o castigo de Deus, a ira dele dura só um momento. Ele está acreditando que no favor de Deus consiste a vida e o reino dele vai ser restituído para ele. E restituído soberanamente de uma forma que nunca Israel viu. O maior rei da história de Israel, todas as campanhas, as conquistas militares, civis que ele trouxe para Israel, o conceito, a mentalidade dele, o respeito a outras culturas, aos filisteus, às vezes que ele abriu mão de guerra para respeitar outras culturas. Isso é nítido no reinado de Davi. Ele é um homem muito à frente do seu tempo, sem sombra de dúvida. Mas agora vou me debruçar um pouco sobre a figura de Absalão, porque foi alguém que teve bagagem também, mas que não conseguiu superar sua bagagem, e o seu final foi trágico, foi de morte. Mas a maldição estancou ali em Absalão. Embora ele não teve a mesma virtude do pai de reconhecer dentro da sua bagagem a origem do seu pecado e como ele replicou o pecado e confiar que Deus e não a religião podia limpar ele daquela mácula, Absalão, ele veredou por um caminho de ódio, de vingança, de revolta, e isso envenenou a alma dele até o levar à morte. Embora ele foi advertido de diversas formas, de diversas maneiras, pelo pai, por amigos, de que aquele caminho era insano. A revolta de Absalão começa porque Aminon, o meio-irmão de Davi, ele é filho de Davi com Ainoã, uma das esposas de Davi, e Absalão é filho de Davi com Maaca, que é uma mulher que Davi conseguiu lá num território chamado de Gesur, que depois ele fez até aliança com esse território. Ela estava dentro dos termos de Israel, mas não era propriamente de Israel. E Absalão vem dessa terra, a linhagem dele vem dessa terra de Gesur. A linhagem de Aminon vem do casamento de Davi com Ainoã. Então eles eram meio-irmãos, eles não eram irmãos completos por sangue. Nesse casamento de Davi com Maaca, ele teve Absalão e uma mulher chamada Tamar.
Então a Tamar era irmã de sangue completa de Absalão, mas era meia-irmã de Aminon, e diz que Aminon desejava essa mulher profundamente. Tinha um baita de um tesão por ela, um amor irrefreável por ela, queria consumir ela de todas as formas, e começou a maquinar meios e maneiras de consumir um ato sexual com ela, né? Então ele fingiu uma doença, chamou a irmã para servir ele, falou para as servas dele: chama minha irmã, porque minha irmã cuida tão bem de mim, se ela vier me trazer aqui uma sopinha, um caldinho, certamente eu vou melhorar aqui desse mal-estar. E assim foi. Quando a irmã dele entrou no quarto, Absalão estuprou ela. Ali foi um estupro, não foi um sexo consensual, porque ela não quis e ele forçou ela. E depois que ele termina, diz que Aminon teve uma aversão muito grande por ela e expulsou ela. E a irmã falou: olha, meu irmão, você é meu meio-irmão, nem era ilícito a relação sexual segundo a nossa lei. Era só você ter me pedido para o meu pai, que provavelmente ele me daria para você como esposa. Mas esse mal que você está fazendo agora de me expulsar depois de ter um ato sexual comigo é pior até do que o estupro. E saiu arrasado, em cinza. O Absalão amava muito a Tamar. E ele ficou... Foi uma cólera terrível, ele ficou enraivecido e ele passou a odiar o irmão dele, o Aminon, a partir dali. Ele passou a odiar o Aminon a partir de então. E começou a tramar a sua morte. Mas ele maquiou a sua morte, ele não foi do dia para a noite, demorou 2 anos. Talvez Absalão começou a se indignar contra a injustiça do pai. Porque o homem que comete estupro era primeiro pela lei, ele tinha que ser apedrejado até a morte. E Davi usou do seu cargo de rei para preservar a vida do filho. Ele provavelmente amava Aminon mais do que amava Absalão. Porque mesmo em meio a esse pecado, a Bíblia não vai trazer nenhum relato de castigo de Aminon, vindo da parte de Davi, de banimento do reino, de exclusão, do que quer que seja. Ele chora muito pelo que aconteceu, pela filha, se lamenta muito, mas não traz nenhuma punição para Aminon. E Absalão vai criando uma revolta com o pai, porque ele acha que o pai tinha que ter executado o irmão, tinha que ter cuidado melhor da filha. Ele se revolta com o pai, como que o pai não pôde proteger a sua filha de um estupro dentro da sua própria casa, debaixo do seu nariz. Absalão vai crescendo com essa revolta. Olha a bagagem que Absalão vai criando. Olha a revolta que ele vai criando com seu pai. Quando Absalão se desenvolve, depois de uns 3 anos, ele diz que está sacrificando, ele vai buscar o rei Davi, ele fala, ele já está tramando a morte do irmão, agora mais a Tamar vai morar com ele, inclusive. Eles parecem ser bem próximos mesmo. E aí ele chega para Davi, ele fala, olha, eu sacrifiquei e tal, eu quero comemorar com meus amigos, com meus irmãos, meu rebanho está sendo próspero. O senhor me permite ir todo mundo, inclusive o senhor? Ele falou, olha, a gente vai ser pesado para você ir todo mundo de uma vez, eu não vou. Ele falou, então você permite meus irmãos irem? Ele falou, permito. Ele falou, e o Aminon? Aí o Davi já, opa, ele odeia o irmão dele, por que ele tá chamando o irmão dele? Ele falou, não, eu queria que o Aminon fosse também, talvez a gente selar a paz, sei lá. O Davi meio desconfiadinho, mas deixou, falou, não, beleza. Quando todos chegaram lá, ele já tinha dado ordem para os servos dele que quando o Aminon tivesse embriagado do vinho, tivesse alta, ele ia servir vinho para todo mundo. Quando a festa tivesse alta e o Aminon tivesse alta, ele ia dar ordem para os servos dele iam matar Aminon. E assim aconteceu. O Aminon foi morto e o Davi sentiu uma dor terrível quando soube disso. E baniu Absalão do reino. Absalão fugiu e ficou 3 anos, voltou para a terra da mãe dele, lá em Gesur, e foi coçar suas feridas lá com os pais da mãe dele, talvez criando uma revolta, um senso de justiça contra o meu pai, como que dizendo assim, não protegeu a minha irmã, filha dele, do estupro, não puniu o filho dele que cometeu o estupro, e eu, quando faço vingança com a minha mão, sou punido de pronto, sou banido do reino. Com que revolta ele foi criando dentro dele, o senso de justiça dele, a impulsividade, o imediatismo dele nessa exclusão, nesse processo de exílio.
Depois de 2 anos, o Joabe, que é o general de guerra de Israel, é o chefe da guarda de Davi, é inclusive aquele que, na linha de frente, colocou Urias lá por ordem de Davi, para que Urias fosse morto no pecado de Davi. Joabe vai vendo que o coração de Davi vai sentindo falta de Absalão, vai vendo que talvez pisou na bola com Absalão, vai vendo que talvez foi permissivo demais com o filho e austero demais, rígido demais com o outro. E Joabe cria uma situação sobre a mesma artimanha da estratégia psicológica que Natã usou. Joabe vai criar a mesma artimanha. Ele vai mostrar o pecado de Davi em outra pessoa, para trazer Davi para a consciência. Aí Joabe vai vendo, ele chama uma mulher de Tecoia, uma tecoíta, e ele fala assim, olha, você vai se apresentar ao rei com uma causa e vai falar tudo o que eu falar para você falar. E ela falou, assim eu farei. E ela chegou diante do rei Davi e ela falou assim, rei Davi, eu tinha 2 filhos. Eu sou viúva, meu marido já morreu. Eu tinha 2 filhos, os 2 brigavam no campo e um matou o outro. Não houve quem pudesse apartar, um matou o outro. E agora o que ficou vivo, ele está sendo cobrado os vingadores de sangue, os outros da minha parentela estão vindo a mim pedir ele para que ele morra. Isso está na lei de Israel. Se você matou alguém inocentemente, você tem dolo, tem culpa, tem sangue na sua mão, os vingadores de sangue, ou seja, a parentela daquelas pessoas, tinham autoridade de te tomar a vida também, olho por olho, dente por dente. Esse era um atributo da lei caduca de Moisés. Já caducou. Já foi revogado na nova aliança de Cristo. Não é mais assim. É assim para os fundamentalistas ainda, para os legalistas, para os bolsonaristas, mas na nova aliança de Cristo não é assim. E aí quando ela fala isso, ela traz um tom de lamento. Poxa, se meu filho morrer, não vai ter ninguém mais na minha linhagem para assumir a herança do meu marido, porque vai morrer todos os meus filhos, quem vai assumir a herança? Aí Davi se compadece dela, né? Porque, lembra, Davi publicamente, ele é bom, mas com as questões internas dele, ele ainda não tinha resolvido. Ele falou assim, não, ninguém vai tocar um fio de cabelo do seu filho. Se alguém fizer mal contra o seu filho, traz aqui que eu vou cuidar. E aí a mulher falou, por que você é boa para o povo, mas não é bom consigo mesmo? Porque seu filho Absalão foi banido do reino. Esse homem é você. Um irmão matou o outro. E você baniu o irmão que matou. Você praticamente o matou espiritualmente. Você baniu ele do reino. Você tirou ele da sua linhagem de herança do reino, das suas posses. Você é bom com o povo, teu senso de justiça é bom e apurado com o povo, mas consigo mesmo está em déficit, está em falha, está doente, precisa visitar a sua bagagem. E quando a mulher pontua isso, Davi traz de novo, ele toma uma pancada na consciência, ele fala, caramba, é verdade, hein, meu? Eu sou muito bom pra fora, mas aqui dentro nossa, cara, eu já ouvi isso muitas vezes, cara, pra falar a verdade, procurei sempre melhorar a minha conduta dentro de casa, porque eu acho que a mudança começa daqui, da nossa base. Se os que estão dentro da minha casa, meus pais de origem, hoje minha esposa, meus filhos, acreditam numa novidade de vida minha, numa mudança de comportamento e de caráter, aí sim eu estou evoluindo espiritualmente. Porque se eu só aparento mudança no ambiente religioso, mas dentro de casa eu ainda sou pontuado que, você é bonzinho lá, mas aqui eu sei quem você é. Aqui eu sei as suas falhas. Se ainda existem muitos apontamentos nesse sentido, quer dizer que a vida é religiosa, superficial e ainda está se escondendo atrás de uma bagagem. De uma bagagem que não conseguiu visitar. De uma dor que não conseguiu visitar para que fosse cicatrizada, para que trouxesse evolução espiritual. Porque essa dor não é para a morte. 1 ou 2 Coríntios capítulo 7 vai dizer que existem 2 tipos de tristeza. A tristeza que opera no mundo, ela opera para a morte, para o suicídio. É a tristeza que faz um irmão, um semelhante, colocar uma corda no pescoço, gatilhar uma arma na cabeça e tirar sua própria vida. Essa é uma tristeza sem esperança, ela é uma tristeza que opera no mundo, é a tristeza que opera para a morte. Mas ela fala de 2 tipos de tristeza. Outro tipo de tristeza é a tristeza que vem de Deus. Tem tristeza que vem de Deus, esse evangelho triunfalista de que tudo vai bem, de que sua vida vai próspera, de que o principal sinal de que Deus está contigo é que sua vida está próspera, você tem saúde,
esse evangelho, ele está adulterado, porque a Bíblia vai dizer que existem dois tipos de tristeza, e uma das tristezas vem de Deus, é uma tristeza que opera para o arrependimento, que ela vai apontar para a remissão, para a evolução, para a superação dos próprios traumas, para sair do meio da bagagem e assumir sua identidade nova em Cristo, ou no Deus da maneira como você compreenda. E Davi, então, depois dessa bofetada na consciência, ele escolhe trazer Absalão de novo, mas ainda fala, ó, Absalão pode voltar para Israel, mas eu não quero ver a cara dele, ainda não estou pronto para isso, já tinham se passado 3 anos, mais 2 anos Absalão ainda vivendo em Israel, mas não podendo ver com o pai. 5 anos depois, Absalão criando aquela revolta, aquela repulsa, aquele nojo sobre o pai, sobre o falso senso de justiça do pai. E aí é o ponto que eu quero abordar. Ele vai chamar Joabe e ele vai falar assim: eu quero ter com meu pai, porque melhor era que eu ficasse no exílio do que ele me tratar como um lixo, um verme insignificante aqui, porque meu irmão ele nunca baniu do palácio, e eu já estou 5 anos banido do palácio, da herança do meu pai. Eu já estou 5 anos banido. E diz que Joabe vai buscar o Davi, né? Vai buscar o Absalão. Vai levar essa mensagem para o rei, e o rei aceita ver Absalão de novo, beija Absalão, se reconcilia com Absalão, porque ele realmente vê que ele talvez estava sendo rígido demais com Absalão. Mas Absalão ainda tem a revolta dentro dele. Aliás, Absalão vai liderar a revolta contra o pai e vai tomar o reino do pai, né? Ele vai começar a atender pessoas à porta de Israel, a porta ali do arraial do povo, as pessoas que iam levar causas para o rei julgar, ele vai dizer, não, o rei está atarefado demais, pode deixar que eu julgue, eu sou filho do rei. E ele começa a ter adeptos, ele fala somente aquilo que o povo quer ouvir. Esse é outro atributo da religião, fala aquilo somente que o povo quer ouvir, né? E o triunfalismo, a teologia da prosperidade, por exemplo, são teologias que afagam o ego, o merecimento, o pertencimento do povo, né? São teologias que são doces ao ouvido das pessoas, embora são rígidas também, né? A teologia da prosperidade, por exemplo, vai dizer que você só é abençoado se você dá, né? Você só recebe se você dá, o que é uma mentira, o que é uma fantasia na realidade, a mentira mesmo. E aí quando o Absalão volta, eles fazem as pazes. Mas um versículo que me saltou aqui é o de 14, está em 14, 13. Diz assim: também nasceram a Absalão 3 filhos, e uma filha cujo nome era Tamar. Ele teve uma filha, Absalão também, não disse no exílio ou já de volta a Israel, que era para pontuar para o pai o canalha que ele tinha sido. E olha aqui, olha aqui Absalão replicando um trauma do passado, que machucou ele, com ódio, com raiva e com vingança. Ele não superou a sua bagagem ainda. Olha o que está na bagagem do Absalão. Ele foi profundamente traumatizado com o sentimento de impotência, porque a irmã dele, que ele amava, foi estuprada, violentada e ele não conseguiu proteger. Isso gerou nele um sentimento de impotência, que ele nunca trabalhou. Quando ele tem uma filha, ele põe o nome da irmã que foi violentada. Sabe a mensagem que ele está querendo passar para o rei Davi, o seu pai? Eu sou melhor do que você. Você não conseguiu cuidar da sua Tamar. Ela foi violentada debaixo do teu teto. Mas a minha Tamar vai ser protegida. Eu sou melhor do que você. É a necessidade de ter o controle do trauma, sabe? Isso não vai me machucar de novo. Agora eu vou tomar conta. Eu vou na minha força. É a filha que sofreu com o alcoolismo da mãe e depois desenvolve um vício mais leve, vamos dizer, no cigarro. Ela reproduz o mesmo comportamento, mas um pouco mais florido, como que dizendo, se vingando do trauma. A mãe praticava violência doméstica. A mãe abusava dela, violentava ela, o pai violentava. E aí depois ela desenvolveu um vício mais leve. Estou dizendo de situações que me vieram à mente, enfim. Ela desenvolve um vício mais leve, como que dizendo ao trauma assim: tá vendo?
eu te superei, você não pode mais me machucar. Ainda que eu sou escravo de um vício, eu não pratico a mesma maldade, que é agredir o meu filho. Então fica se sentindo melhor, fica se sentindo no controle da vida. E quem é que pode dizer que nunca mais vai se machucar, nunca mais vai sentir dor? Esse processo é um pouco de baixar a guarda, de dizer, essa dor ela pode até me machucar de novo, mas eu já sei lidar com ela. Eu já sei lidar com ela, não é com ódio, não é com vingança, não é com raiva, não é com amargura, não é com ressentimento. Absalão não conseguiu liberar perdão para o seu pai, ele teve uma filha e a bagagem dele era essa, ele pôs o nome de Tamar. Olha Absalão trazendo a maldade, aqueles que aborrecem a Deus, trazendo a visitação de Deus na maldade dele, do pai, do filho, da próxima geração. Enquanto que Davi está resolvendo seus problemas, está atraindo a misericórdia de Deus para sua linhagem. Porque depois vai vir Absalão, da mesma Batseba, que vai dar a sucessão ao trono dele, vai ser o construtor do templo, o primeiro templo, a chamada casa de Deus, e vai dar sucessão à linhagem. Então esses são dois exemplos claros assim de pessoas que trabalharam, um trabalhou o seu trauma e atraiu a misericórdia de Deus, aquela que ele diz assim, eu faço misericórdias para aqueles que me amam, por até 1000 gerações. Enquanto que o outro, que se encolerizou, se enraiveceu, foi incapaz de ter senso próprio com relação às próprias deficiências, de enxergar qual que era a origem disso, de buscar concílio, arrependimento, replicou o seu trauma com ódio. E o final de Absalão foi muito triste, né? Ele foi morto em campanha militar, né? Ele se levantou contra o pai dele, mesmo o pai dele não querendo guerrear com ele, ele se levantou, juntou pessoas, foi matar o pai dele. Só que o pai dele tinha muitos adeptos, Israel amava Davi, né? E Davi estava ali sofrendo a humilhação, pagando o seu erro, sabe? Aceitando a punição, ainda que entendendo que ela era momentânea, entendendo que aquele castigo era a disciplina de Deus para os filhos que ele ama, porque diz que Deus disciplina os filhos que ama. E Davi estava entendendo que aquilo era um momento, era um estágio, ele tinha que viver aquela dor para superar. Mas mesmo assim, Absalão está vindo cheio de revolta matar o pai que foi injusto com ele. Absalão não consegue perdoar o seu pai. E tá aí a chave para a nossa evolução. É olhar sem ressentimento para o nosso passado. É olhar a nossa bagagem que nos machucou e liberar perdão, cara. Vai ter gente que vai recusar muito essa mensagem por um tempo, embora vai se sentir convidada a entrar dentro da caverna, mas vai recusar isso por um tempo, porque não é fácil mesmo. Vai lidar com situações que machucaram de verdade. Vai ver que, de repente, vai precisar liberar perdão para um pai que abusou dela na infância, estuprou. Enfim, isso não é fácil, cara. Sem a ajuda de Deus, do poder superior, de Deus da maneira como você compreende, não é possível. Mas passa pelo perdão, porque Absalão não conseguiu liberar perdão. E nessa campanha que ele levantou para matar o pai, ele foi morto, na realidade, por Joabe. Joabe se manteve leal a Davi, mesmo quando Davi saiu do palácio, abriu mão do reinado para o seu filho, e foi sofrer aquela dor da humilhação, a penitência do seu castigo, né, do seu erro. Ainda homens foram com ele, mesmo que ele não quis, homens acompanharam ele. Ele era um homem de muita virtude, quando ele estava consciente do erro dele, e as pessoas apedrejavam ele pelo caminho, se levantavam homens para defender ele, ele falou, não precisa me defender não, eu preciso receber essas pedradas, elas que estão me forjando para voltar melhor do que eu saí. E a gente às vezes não sabe, cara, receber essas pedradas, esse isolamento, enfrentar esse isolamento, porque esse processo de cura se dá no exílio, se dá no deserto, se dá no isolamento. E ainda bem que Davi conseguiu. Nesse embate, Davi evitou a todo custo, mas Joabe persegue Absalão, e Absalão é morto nessa perseguição. E morre nessa cólera. E aí acaba deixando uma Tamar, que ele também não vai conseguir cuidar. Como ele disse que o pai dele também não cuidou da irmã. Então ele replicou a maldição que foi sobre a vida dele, ele replicou para a próxima geração, porque foi incapaz de liberar perdão,
de visitar a sua bagagem, de entender a origem, que o pai dele também cometeu erros que o vô dele tinha cometido, mas agora o pai dele voltando renovado, haveria nele a possibilidade de fazer a reparação com a neta Tamar, que ele não conseguiu fazer com a filha Tamar. Uma nova história estava surgindo. E é isso, eu concluo aqui dizendo que curar as raízes não é um processo fácil, mas que com Deus ele fica, não vou dizer mais confortável, porque algumas memórias fazem, vai fazer a gente, vai doer algumas memórias, revisitar algumas memórias vai doer, mas fica no mínimo mais encorajante, assim, se é que eu posso dizer isso. Consolador é um dos nomes dele. Ele vai consolar em toda dor, em toda dificuldade, em toda lágrima. E é isso, eu espero que essa palavra tenha edificado, que pessoas tenham se encorajado a entrar dentro da sua caverna, enfrentar os seus medos, enfrentar e enxergar a sua bagagem. E sair do meio da bagagem. Saul só foi ungido rei quando ele saiu do meio da sua bagagem. Para isso, primeiro precisa identificar a bagagem. Onde está a bagagem? O que é a bagagem? Eu vou sair disso aqui. Eu vou vencer os meus complexos. E eu vou ser aquilo que eu nasci para ser. Beleza? Tamo junto. E até uma próxima. Obrigado. Forte abraço.